Olá, meus irmãos e minhas irmãs, eu sou William Gonçalves e este é o canal Na Luz do Espiritismo. Estamos iniciando mais um Evangelho no Lar. É uma alegria ter você aqui. Nos ajude curtindo, compartilhando, deixando seu comentário. Muito bom estar aqui mais um domingo. Hoje é dia 11 de dezembro do ano de 2022. Estamos aí fechando mais um ano junto com você e com a sua família. Se você está chegando agora no canal, se inscreva. Temos outros evangelhos, temos também outras reflexões, outras lives com convidados aqui no canal e também temos os estudos dos livros espíritas. Já estamos no segundo livro e, é claro, como Kardec nos ensinou: espírita, amai-vos, espírita, instruí-vos. Nós temos que estar sempre atentos com essas duas questões. Espiritismo é estudo, mas é também amor. Nós temos que estar ligado ao amar. Vamos falar um pouquinho sobre hoje. Estamos no mês de dezembro, os evangelhos são voltados para o Natal. Estamos aí na eminência do Natal, chegando aí ao dia 24 e 25 de dezembro, no qual nós aqui e também em diversas partes do mundo comemoramos o Natal. Vamos fazer a nossa prece inicial, elevando os nossos pensamentos a Deus, pedindo a autorização a Jesus para iniciarmos mais um Evangelho no Lar. Vamos entrando em sintonia com os benfeitores espirituais, com os mentores, aqueles que nos dirigem, que nos ajudam. Kardec pergunta aos espíritos, no Livro dos Espíritos, se todos nós temos um mentor, uma pessoa que zela por nós durante a encarnação. E a resposta dos espíritos foi afirmativa. Todos nós temos um mentor ou uma mentora, um espírito que se afiniza conosco, um pouco mais evoluído do que nós, que cuida da gente, que nos dá intuição, que fica ali sempre nos ajudando. É claro que às vezes não ao nosso lado, mas como um sol, nos irradiando à distância. Então vamos ligando a esse mentor. É esse mentor geralmente que canaliza o passe quando nós participamos de passes online, ou quando nós também estamos no momento de angústia, precisando de um passe de uma água fluidificada. Geralmente são esses mentores familiares ou esses mentores individuais que canalizam, que ajudam, que estão ali próximos de nós. Vamos fazer a nossa prece inicial. Já pedimos a autorização a Jesus e vamos agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos aqui mais um domingo. Obrigado, Deus, por estar aqui conosco neste momento. Agradecemos a Jesus, a espiritualidade amiga. Agradecemos também a vocês, encarnados e desencarnados, que ouvem este evangelho neste momento. Esse momento de oração, de nos ligarmos ao espiritual. Nós pedimos a Deus que direcione o nosso evangelho, que direcione as minhas palavras, que eu possa entrar na sintonia e levar para vocês algo que porventura vocês estejam precisando neste momento. Eu peço a Deus que nos ajude, que abençoe a cada um que irá ouvir esse evangelho ao vivo ou gravado, que a pessoa que ouvir, independente do dia da semana, que seja daqui 1 ano, 2 anos ou 10 anos, que este evangelho chegue a essa pessoa, mas que chegue também com boas energias, que essa pessoa, seja onde estiver, possa receber esse passe, essas vibrações. E vamos juntos. Que assim seja, graças a Deus, iniciando já o Evangelho, falando sobre amor, como é importante amar, respeitar o próximo, que é, sem dúvida, uma das grandes lições que o nosso mestre e amigo Jesus veio trazer quando ele se materializou, quando ele encarnou aqui na Terra, quando ele veio trazer a sua mensagem sublime. Se formos olhar no contorno das suas mensagens, todas terminam com amai ao próximo, seja dito diretamente ou indiretamente. O amor ao próximo é, sem dúvida, o que nos direciona e o que direciona também a mensagem do nosso Senhor Jesus Cristo. Falando em mentor e mentora, o que seria da nossa vida sem esses espíritos que tutelam por nós, me faz recordar um caso de Humberto de Campos. Não vou me recordar o livro, porém esse caso é extremamente importante para entendermos
como funciona a ação desses mentores nas nossas vidas, que estão às vezes perto de nós e nós não sentimos, por invigilância nossa mesmo, por às vezes estarmos numa vida corrida, estarmos pensando em outras coisas e outros problemas e nos esquecemos de ligar um pouco o nosso contato com o plano espiritual. E nesse caso, Humberto de Campos vai nos contar ali um caso da vida de um mentor 24 horas, como se fosse ali uma observação daquele mentor trabalhando para a sua irmã. Uma irmã que ele se dedicava naquela encarnação e ele no plano espiritual. Então ela ali, uma dona de casa naquela época, com diversos problemas familiares, com os filhos, com o marido, e ele sempre ali fluidificando uma água, aplicando um passe, dando uma intuição para ela procurar tal médico ou tal amiga para conversar, ajudando de uma forma ou de outra. E Humberto de Campos vai nos dizer que durante 24 horas quase, o mentor estava ali muito próximo dela. Nesse caso, não é sempre que isso ocorre, meus irmãos, porque tem algumas pessoas que já não têm tanta necessidade. E ali Humberto faz uma pergunta para ele: você não fica desanimado porque você ajuda ela e ela blasfema, fala que Deus não a ajuda? E aí ele vai dizer: pois é, Humberto, a nossa irmã esquece que muitas das coisas que acontecem a ela, quiçá 100% das coisas, mas vamos dar um desconto para a nossa irmã, né? 98% das coisas que acontecem com ela são frutos da sua própria irresponsabilidade como uma encarnada. E dessa invigilância, ela acaba adoecendo muito. Mas nós estamos aqui ajudando na intuição, fluidificando uma água, porque é necessário que ela fique ainda alguns anos no plano físico, por algumas questões. E ela estava ali, na ingratidão. Então, todos nós, meus queridos, todos nós, temos a vigilância de espíritos amigos que tutelam por nós, sejam diariamente dentro do nosso próprio lar, seja à distância por irradiações. Todos nós, além do mentor, ainda temos os espíritos amigos familiares que vêm também nos ajudar, às vezes dá uma intuição, faz uma prece por nós. Isso não sou eu, William, que estou dizendo. A literatura espírita vai nos dizer isso por diversos médiuns, através de diversas psicografias, não só a do Chico, também de Valdo, Raul Teixeira, tantos outros médiuns, que vai nos dizer, nos esclarecer que temos outros espíritos amigos. É o que as pessoas às vezes confundem. Ah, será então que eu só tenho o anjo da guarda no dito popular? Ou um mentor direto? Não, nós temos outros espíritos também que nos ajudam. Tanto que às vezes o médium, quando ele começa o trabalho mediúnico, às vezes vem diversos espíritos, às vezes 4, 5, 6, dependendo do médium, dependendo do trabalho, dependendo da missão dele, do tipo de mediunidade. Então, às vezes é o irmão X, o irmão Y, o irmão Z, o irmão que vai ali trabalhando. Foi assim com Chico e diversos outros médiuns. Recordando o livro Sexo e Destino, sem trazer muito a história do livro, porque eu estou sempre indicando esse livro aqui para vocês ouvirem a radionovela ou lerem o livro, que é muito importante, muito profundo em conhecimento para nós. O livro vai nos dizer de Cláudio, irmão Cláudio. Ele era, depois de muita transformação, se torna espírita, e quando ele desencarna, ele chega ao plano espiritual muito consciente e ele pede aos mentores da vida maior uma autorização para ajudar a família. E logo após o seu desencarne, cerca de um mês, ele já estava autorizado a ser o mentor da família durante uma década. Quando chegasse uma década, ou seja, 10 anos, os mentores iriam rever se ele continuava por mais 10 ou se ele voltaria para outros trabalhos no plano espiritual. O livro vai mostrar a ação dos mentores de uma forma belíssima em todos os seus capítulos. O próprio André Luiz, juntamente com outros mentores, vão auxiliar uma família ali na cidade do Rio de Janeiro. 2 famílias que tinham interesses
entrecruzados de reencarnações passadas, e eles estavam ali ajudando. Numa das cenas mais épicas, eles vão até uma boate, trazendo para as palavras mais atuais uma balada para ajudar uma pessoa. Então os mentores também entram nesse ambiente quando é necessário. Se estiver ali uma necessidade urgente, eles vão entrar sim. Não duvide. Os espíritos, principalmente os mais esclarecidos e do bem, não há barreira vibracional que os impeça. Eles estarão aonde eles quiserem pela força indutiva do pensamento. É importante nós pensarmos isso, porque nós não estamos sozinhos e não estamos desamparados por nenhum momento das nossas vidas. Mesmo que hoje você esteja passando por um momento de aflição, de angústia, por um processo depressivo, ansioso, mesmo que você tenha perdido um ente querido, um animalzinho de estimação, nossos filhos de 4 patas, mesmo hoje que você tenha perdido o emprego, mesmo que você tenha falido, que você não tenha nenhum dinheiro na sua conta, ainda assim você está assistida por Deus e pelos bons espíritos. Por Deus, porque Ele é a energia, Ele está sempre conosco. Pelos bons espíritos, porque Ele sempre está a nos amparar. Muitas das vezes eles não alteram ou não intrometem no nosso livre-arbítrio, porque não somos marionetes também nas mãos dos espíritos, mas eles nos intuem, eles vêm nos dar a intuição direta ou através de sonhos, ou eles vão dando intuições para familiares e amigos próximos a nós, que às vezes está numa vibração um pouquinho mais afinizada com eles naquele momento, no qual nós estamos com raiva, no qual nós estamos com medo, com tristeza, e às vezes nós não ouvimos. Por isso que é importante naquele momento também a gente escutar, aprender a escutar, porque às vezes o mentor vai utilizar a boca de uma pessoa encarnada. Por que não? Se eles estão precisando nos dizer algo urgente e nós não estamos escutando com os nossos ouvidos interiores, eles podem nos enviar ali uma intuição através de um amigo, ou através da esposa, do marido, ou através de um médium, enfim. Eles vão utilizar sim essas ferramentas para chegar até a nós. Temos que ter ali naquele momento bom senso e entender o que aquela mensagem quer nos dizer. Mesmo que às vezes a mensagem doa, meus irmãos, porque às vezes os mentores vão nos dar uma notícia ruim, não para nos assustar, mas para nos acordar no caminho do bem. Então é muito importante nós termos isso em alerta, para sempre que nos acontecer algo, nós termos ali ouvidos de ouvir. Quando a gente está angustiado, procurar abrir um livro, procurar ouvir outra pessoa. Às vezes nem precisamos falar do problema, a gente pode simplesmente ir conversar. Às vezes ali sai algum esclarecimento. Então, por que é importante dizer isso? Porque o próprio Cristo nos falou isso quando Ele esteve aqui. E Ele falou isso constantemente, que Deus, o nosso Pai, está sempre a nos amparar. Tanto que na passagem belíssima Ele fala: se vocês, sendo homens, sendo mau, não dá coisas ruins aos vossos filhos, ou seja, se os seus filhos pedem pão e peixe, vocês não dão pedra e cobra, vocês dão pão e peixe ou algo até a mais. Imagine Deus, que ama infinitamente mais que vocês. Se você acha que você ama o seu filho, Deus vai amar 1 bilhão de vezes a mais do que você, sem dúvida alguma, porque nós somos espíritos oriundos dele. Então Jesus veio traduzir esse amor para nós de uma forma simples para que pudéssemos entender. E é claro que até hoje nós não conseguimos compreender 100%. Essa foi uma das passagens. A passagem também que o Cristo fala: eu vou, mas pedirei ao meu Pai que vos envie o Consolador. E o Consolador é saber dessas coisas. É saber que não estamos desamparados. É saber que nós não morremos porque simplesmente há vida além da vida. Nós estamos vivos constantemente.
temos milhões de oportunidades de reencarnar e de evoluir. Assim é para todo o espírito. Todo o espírito sai da mesma faixa, simples e ignorante, assessorado por bons espíritos, por uma equipe espiritual que torce e que acredita por nós. Então sempre vamos ter os caminhos cruzados ali com os bons espíritos. E uma curiosidade, né? Será que Jesus, enquanto esteve aqui no nosso planeta, esses 33 anos de vida física de Jesus, será que Jesus tinha um mentor? Alguém que tutelava por ele? Um mentor direto? É claro que nós não temos uma resposta 100% correta nisso, porque se formos perguntar hoje para 20 médiuns, cada um vai ter uma opinião, ou 20 palestrantes. Então nós temos aí que tentar imaginar. Jesus vem passar pelas mesmas provas e expiações de um homem comum na Terra. E muito provavelmente Jesus tinha uma equipe espiritual ali que o assessorava. E sem dúvida, nessa equipe espiritual, que a gente pode imaginar que talvez fosse até de mais de 20 espíritos, um deles era o mais evoluído, que provavelmente estava ali a intuir Jesus, a direcionar Jesus no seu dia a dia. Nós sabemos, através de Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, e também em outras psicografias e diversos médiuns, que Jesus foi o médium de Deus, o médium de uma proximidade com o nosso Pai. Então os espíritos co-criadores em grande escala, eles têm uma comunicação muito próxima com Deus e com os espíritos superiores, para que eles possam traduzir melhor a mensagem através da intuição ou até mesmo da mediunidade de uma forma geral. Então sim, Jesus era um grande médium, um homem com uma capacidade psíquica muito grande que esteve aqui. Homem, quando nós dizemos, no geral, no ser, tá pessoal? Não entenda como aqui a sexualidade. Então, muito provavelmente, se formos analisar, e no livro que nós lemos na semana passada, no Sublime Peregrino, do Ramatiz, e aí nós vamos abrir aqui um parêntese, obviamente, que muitas pessoas, muitos irmãos e irmãs criticam esse livro no movimento espírita, e nós respeitamos. Aqui no canal, a gente tende a respeitar todas as publicações, porque nós temos que ter, como nos diz Kardec, o bom senso. Se você ler o livro não servir para você, tá ótimo. Siga a sua vida, vá ler outros médiuns e tá tudo bem. Quando eu li o livro, eu achei muito coerente em diversos pontos até que o próprio Emmanuel traz através do Chico, das próprias palavras do Chico em outros momentos, entrevistas, falando realmente do sublime peregrino que foi o nosso Cristo. É claro que ali entre as falas de Ramatiz pode ter uma ou outra coisa que destoa do nosso pensamento espírita, e nós respeitamos o médium, o espírito, porque eu estava lendo ali os comentários depois do último vídeo, e é claro que nós vemos ali algumas pessoas contra. Tá tudo bem, meus irmãos, porque em espiritualidade e em espiritismo, quem tem a última palavra? Sendo que o próprio Kardec nos falou que no espiritismo não tem que ter chefe supremo como é na Igreja Católica. Respeitamos a Igreja Católica, que optou por ter um chefe supremo, que é o Papa. No espiritismo não temos isso. O espiritismo é, antes de tudo, uma filosofia de vida, uma religião, sim, porque nós temos os agrupamentos, mas em espiritismo quem tem a última palavra? Fica esse questionamento. Nós temos que ter o bom senso. As obras de Kardec nos dá o norte, o direcionamento, sim. O Evangelho de Jesus é a nossa base, sim. Mas aí fica pelo bom senso de cada um, de ler, de estudar, de pedir a intuição aí também a esses mentores que estão sempre perto de nós. Então, um questionamento interessante, né? Quem será que foi aí esse mentor de Jesus? Esse espírito que estava ali muito próximo dele também, ajudando ele durante esses 33 anos, e muito provavelmente era alguém muito próximo do nosso Cristo, porque era uma intimidade muito grande, porque Jesus muito provavelmente mantinha contato diário com ele. Imagine, né?
A mediunidade, a capacidade mediúnica. Nós falamos também no evangelho passado, já que nós estamos passando aí por esses evangelhos falando do nosso Senhor Jesus Cristo, que Jesus encarna com as memórias integral, com um psiquismo muito, muito saudável, algo que nós ainda nem sonhamos, estamos ainda muito longe desse psiquismo do nosso mestre, que é um psiquismo de um espírito co-criador, um espírito que supera as coisas muito rápido. E eu selecionei uma dessas perguntas para nós lermos aqui no Evangelho hoje, que vai dizer o seguinte, também do livro, do Sublime Peregrino, para a gente estudar aí. A pergunta que o médium faz aqui para Ramatiz é o seguinte: somos de uma opinião que Jesus, apesar de toda a sua capacidade espiritual e graduação angélica, gozava de uma assistência excepcional do alto, ou seja, o que nós estamos falando aqui, Essa designação de Filho de Deus devia referir-se mais propriamente ao fato dele exercer uma atividade incomum na Terra, não é assim? Ramatiz vai dizer: não foi a condição excepcional de Jesus como um ser divino e acima da contextura humana dos terrícolas, e nem o efeito de uma assistência privilegiada, o sustento de Jesus na sua obra redentora. Mas o que ajudou muito Jesus, e obviamente o que ajuda, aí são palavras minhas, vou voltar ao texto agora, mas foi a sua fé ardente e convicção inabalável em favor da humanidade terrena. Ele já possuía em si mesmo, por força de sua hierarquia espiritual, a aventura ou a paz tão desejadas pelo homem terreno. O êxito absoluto na sua tarefa salvacionista não dependeu de projeções celestiais privilegiadas, mas do seu amor intenso e puro, do seu afeto desinteressado e incondicional para com o homem. Essas virtudes expandiam-se naturalmente de sua alma e contagiava quantos o cercavam, assim como o cravo e o jasmim não podem evitar que o perfume inerente à sua natureza floral também se desprenda sobre as demais flores do jardim. Jesus não tinha dúvidas quanto à realidade do reino de Deus a ser fundado entre os homens, porque esse ideal era a manifestação espontânea da sua própria alma, já liberada da roda viciosa das encarnações planetárias. Nada mais o atraía para os gozos e os entretenimentos da vida carnal. Todo o fascínio e convite capcioso do mundo exterior não conseguiam aliciá-lo para o seu reinado cesariano, ou fazê-lo desistir daquele reino de Deus, que ele pregava ao homem no sentido de salvá-lo da ilusão e do cativeiro carnal. A tarefa messiânica de Jesus desenrolava-se sem quaisquer hesitações de sua parte, sustentada pela vivência superior do seu próprio espírito. A sua presença amiga e o seu semblante sereno impressionavam a todos os ouvintes quer fossem os apóstolos, discípulos, simpatizantes, homens do povo ou até inimigos. Assim como o calor revigora o corpo gelado, sua presença semeava o ânimo e a esperança, fazendo as criaturas esquecerem os próprios interesses da existência humana. A fonte que mitiga a sede dos viajantes não precisa de interferências misteriosas para aliviar os sedentos. Ele já possuía o atributo refrescante como condição inerente à sua própria natureza. Jesus também era uma fonte sublime e abençoada de água espiritual, sempre pronta a mitigar a sede de afeto, de alegria, de esperanças dos peregrinos da vida terrena, sem usar de armas agressivas, de moedas, de recursos políticos ou de credenciais acadêmicas para divulgar a boa nova. Em vez de recrutar os seus discípulos entre os doutores, entre os mais ricos, ele escolheu as pessoas mais simples, como os pescadores, os ignorantes, porém pessoas honestas e sinceras. Espírito magnânimo e sábio,
embora humilde, ninguém poderia superá-lo ou vencê-lo no ambiente terráqueo por sua áurea excelsa. Cercavam, traçava fronteiras defensivas contra as más intenções e os maus pensamentos do seu detrator. Então, já começa a nos explicar aí a grande questão do nosso evangelho de hoje. Será que Jesus ali necessitava de um mentor? Quando a gente vai analisar os espíritos co-criadores em grande escala, ou os espíritos evoluidíssimos, então o que o Ramati está nos dizendo aqui é algo que nós vemos também em Kardec, no Livro dos Espíritos, que os espíritos vai nos informar que quando chegamos a essa escala de espírito puro, de um espírito crístico, não há como errar, nós encarnamos com a condição de espíritos, com a certeza de que nós não vamos errar. Então, embora Jesus possa ter ali uma equipe de mentores que estava muito próximo dele, muito provavelmente não tinha necessidade se ele não tivesse esses mentores ou esses anjos da guarda, entre aspas. Porque ele próprio, com a sua vibração de amor, como vai nos dizer aqui, Ramatiz, e não é só Ramatiz que vai nos dizer isso, diversos espíritos ao longo das bibliografias espíritas vai nos revelar que a vibração de Jesus, a sua condição espiritual, já dava a ele as credenciais de se autoproteger. Vejamos bem, se autoproteger das vibrações inferiores, da maldade humana e maldade obsessiva, porque foi muito atacado também por espíritos obsessores, por grupos de espíritos obsessores, pelo governo da época, pelos doutores. Então, isso tudo, Jesus tinha ali uma condição espiritual muito grande de se proteger, como é nato dos espíritos superiores. Os espíritos, de acordo com o que vai evoluindo, eles vão perdendo, muito provavelmente, o medo até de voltar ao planeta físico, porque sabem que vão continuar a sua missão em caminho reto. E aí vamos fechando a reflexão. Jesus, ele queria também passar pelo mesmo que nós passamos para dar o exemplo. E se todos nós temos um mentor espiritual, muito provavelmente Jesus também o tinha, porque ele passou pelas mesmas condições. Ele não quis privilégio porque não deveria ter, foi assim, sempre será. Jesus nos deu o maior exemplo. Ele sofreu muito, sofreu as dores e as angústias do mundo, como ele mesmo falou, mas nunca foi desamparado. Até mesmo quando ele estava na cruz, ele estava sendo amparado pelo amor, pela bondade divina e muito provavelmente pelos seus mentores ali, aqueles que estavam com ele. Então, se ele estava aqui direcionado e caminhando no mesmo caminho que todos nós, e todos nós temos os nossos mentores e auxiliares, muito provavelmente Jesus também os teve. Assim também é com espíritos evoluídos. Imagine hoje um espírito na capacidade, por exemplo, de Chico de Bezerra de Menezes reencarnando na Terra. Muito provavelmente, apesar de serem espíritos mais esclarecidos, voltados ao bem, eles terão também algum tipo de protetor ou de mentor para auxiliá-los, para lembrá-los, para estarem com eles nos diversos momentos e até mesmo num intercâmbio com o plano espiritual. Vamos ler a mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo para a gente seguir para a finalização. E hoje nós temos a meditação da Colônia das Águas. Nós vamos entrando aí já em conexão com os espíritos da Colônia das Águas. Quem participa aqui no Evangelho conosco já conhece aí os espíritos amigos da Colônia das Águas. Falamos aí de Jesus matar a sede. Jesus sacia a nossa sede. Saiu para nós aqui por sorteio, tá, pessoal? Não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. Capítulo muito importante aí do Evangelho. E saiu o item 18. Eu acho que esse item nunca saiu aqui no Evangelho.
Então, vamos respeitar aí, através dos bons espíritos que nos direcionam. E esse item 18 vai falar sobre os órfãos. Capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 18, os órfãos. É claro que vai calhar muito o que nós estamos falando aqui, porque apesar, se você nasceu órfão ou nessa encarnação, ou irá nascer em qualquer outra, não estamos órfãos do nosso Deus e nem dos nossos mentores no plano espiritual. O item 18 vai nos dizer: meus irmãos, amai os órfãos. Se soubesseis quanto é triste ser só e abandonado, sobretudo na infância. Deus permite que ainda haja órfãos para exortar-nos a servir-lhes de pais. Que divina caridade amparar uma pessoa, uma criaturinha abandonada, evitar que sofra fome e frio, dirigir-lhe a alma a fim de que não desgarre para os vícios. Agrada a Deus quem estende a mão a uma criança abandonada, porque compreende e pratica sua lei. Ponderai também que muitas das vezes a criança que você socorreu pode ter sido, numa outra encarnação, alguém que você muito amou. Caso em que, se pudesse lembrar-vos, já não estaria praticando a caridade, mas cumprindo um dever. Assim, pois, meus amigos, todo sofredor é o vosso irmão e tem direito à vossa caridade. Não, porém, a essa caridade que magoa o coração. Não a essa esmola que queima a mão e que cai. Pois frequentemente bem amargos são os vossos obolos. Quantas vezes seriam eles recusados se na choupana a enfermidade e a miséria não estivessem esperando? Daí, delicadamente, juntai ao benefício que fizerdes o mais precioso de todos os benefícios, o de uma boa palavra, de uma carícia, de um sorriso amistoso. Evitai esse ar de proteção que equivale a resolver a lâmina no coração que sangra, e considerai que, fazendo bem, trabalhais também para vós mesmos e pelos outros. Um espírito familiar, Paris, 1860. Item muito importante, daria aqui para nós falarmos mais meia hora. Pena que o nosso tempo aí já está indo embora, nós temos pouco tempo aí para fazer a nossa meditação, mas de suma importância. Vou ficar com um trecho que vai nos dizer: quando chega alguém à nossa porta, não é por acaso. Muitas das vezes nós achamos que adotamos alguém, mas não. A espiritualidade direcionou esse espírito até o nosso lar. E quantas famílias, infelizmente, a gente tem relatos de que o membro ali adotado, que foi acolhido pela família, era o mais rejeitado. É o que a família às vezes não dava tanto valor. Aconteceu e acontece em muitas famílias. Então, se nós vamos adotar, é para ser o amor integral, o amor realmente genuíno. E nós sabemos que nada é por acaso. Que surpresa dolorosa nós vamos ter se fizermos diferença de um irmão, por exemplo, porque ele é adotivo, e quando nós chegamos no plano espiritual, a gente observa que, na verdade, esse irmão já está há 20, 30, 40 reencarnações estando perto de nós. Não quer dizer que não nasceu no mesmo útero, no mesmo seio familiar, que nós não somos família. E mesmo que não tivesse essa justificativa, nos ensinou Jesus que devemos ter o amor por todos, porque todos somos irmãos. Se eu machuco o meu próximo, eu estou machucando a mim mesmo. Se eu amo o meu próximo, eu estou amando a mim mesmo. Já com essas vibrações dessa reflexão, nós vamos tranquilizar os nossos pensamentos. Se ligue ao seu mentor e mentora. Tente se sentar numa posição mais confortável, ou na cadeira ou na poltrona que você está. Se você está na cama fazendo e não pode levantar por algum motivo de enfermidade, não tem problema. Tente-se só também relaxar um pouco o corpo para receber o passe, estender as mãos. Pense neste momento, a ajuda vai vir através dos espíritos que nos ajudam da colônia das águas. Já estamos indo até lá, lembrando
que a colônia é imensa. Uma cidade realmente que poderia somar aí 3 São Paulos, 3 cidades de São Paulo. Tamanha a sua extensão, a colônia das águas, e nós vamos entrando em conexão, chegando até essa colônia para receber os bons cuidados dos espíritos. O setor que nós vamos hoje, mais uma vez voltando a esse setor, é um setor que nós vamos não colocar os pés nas águas, como muitas vezes nós fazemos, mas através dos fluidos, receber os jatos à distância e através das mãos dos espíritos que estão nos ajudando nessa colônia, e nós somos muito gratos. Se você não consegue ter concentração na meditação, fixa o ponto, um objeto com os olhos abertos, tenta tranquilizar os seus pensamentos, volte-se seu pensamento para esse objeto, estenda as suas mãos e tenha fé. Se você hoje tem alguma deficiência, dificuldade em qualquer parte do seu corpo físico, peça à equipe espiritual da Colônia das Águas. Qualquer questão fisiológica ou espiritual, peça a eles para te ajudar. Peça com fé, como nos ensinou Jesus, sempre batendo com muita fé, porque Deus, nosso Pai, pode nos ajudar neste momento. Estenda suas mãos. Vamos recebendo, através desses jatos, dessas pequenas gotas de água e através de movimentos rítmicos que os espíritos amigos estão fazendo. E nós já vamos sentindo as nossas mãos formigando. Nós já vamos sentindo os nossos pés formigando, porque a energia cruza todo o nosso corpo. E nós somos compelidos mais uma vez a esse passe que é uma limpeza. Vamos fazendo mais uma vez essa limpeza, recebendo dessa luz colorida, multicolorida da Colônia das Águas. O sol, quando bate na água, forma multicores. E através dessas multicores, nós vamos sendo reenergizados. As mãos, estenda, deixe ela vibrar. Você pode trazer também no seu pensamento, neste momento, alguém que esteja precisando desse passe. Alguma pessoa que esteja doente, que esteja internado, algum vizinho, amigo que você sabe que está com alguma enfermidade, ou alguém que está no plano espiritual, recém-desencarnado, que esteja precisando. Se o seu animalzinho de estimação também estiver por alguma aventura, por alguma questão doente, também pode trazer ele no seu pensamento. O passe é para todos. Enquanto eu faço a prece final, vocês continuam recebendo as últimas energias dos espíritos. Pode trazer. Mentalmente você imagina o rosto da pessoa, o nome da pessoa, para receber esse passe. Querido Mestre Jesus, nós somos imensamente gratos por este momento de prece e de passe. Estamos aqui com a equipe dos espíritos da Colônia das Águas e nós pedimos, Jesus, que através dessa colônia, das boas energias da água, das multicores, através desses benfeitores tão dedicados, nós pedimos mais uma vez que ajude os nossos irmãos encarnados e desencarnados que estão aqui neste momento ouvindo este Evangelho, que ouvirão depois gravado. Que eles possam tirar algum proveito desse momento de passe, que através dos seus mentores que estão canalizando esse passe, eles possam sair um pouco melhor. E nós pedimos, Jesus, abençoe a nossa semana, nos ilumine e mais uma vez abençoe o nosso planeta, o nosso país. Ilumine mais uma vez cada cidade, para que possamos também receber essa energia. Temos tido regiões sofrendo com a chuva, muitos irmãos desamparados, perdendo objetos materiais, sofrendo, perdendo
familiares, perdendo amigos, perdendo animais de estimação. Nós vamos pedir por essas pessoas em tantas cidades do nosso Brasil, no Sul, aqui em Minas, no Espírito Santo, tantas pessoas que também estão sofrendo. Nós vamos pedir por essas pessoas, pedir por aqueles também que estão nos hospitais, que estão sofrendo. Como nós falamos dos órfãos, as pessoas que neste momento trabalham, ou aqueles que estão em situação de abandono, por caridade, Jesus, abençoe eles também. E neste momento, juntos, com muita gratidão, nós vamos pedindo a autorização para encerrarmos este momento de prece, de paz e de evangelho. Que assim seja, graças a Deus. Vamos voltando, queridos irmãos e irmãs, lentamente, não precisa de pressa. Movimente os dedos das mãos. Formigou bastante as nossas mãos hoje. A energia dos irmãos da Colônia das Águas realmente é surpreendente. Nós somos muito gratos imensamente a eles. Agradecemos também a cada um de vocês, encarnados e desencarnados, que participou. Vamos mexendo o nosso corpo. Abra os olhos lentamente, bem lento. Não esqueça de beber água para fluidificar, de colocar água para fluidificar, muito importante, tá, pessoal? Não esqueça também, meus irmãos e minhas irmãs, vai voltando lentamente, agradecendo. Até a nossa equipe hoje aqui, tá? Nós estamos banhados nas energias da Colônia das Águas. Vamos voltando. Vai deixando aí o seu nome, a cidade, o estado, onde você mora. Deixa nos comentários, pessoal, que a gente sempre está mandando um abraço para vocês. Fale também como está sido a sua experiência. Se você gostou deste evangelho, nos ajude também compartilhando para chegar até a mais pessoas. A caridade também pode ser feita assim. Nós vamos mandando para os amigos que estão precisando desse momento de prece, de orações. Nós vamos fazendo aí uma comunidade, uma família online de amigos que estudam o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Um abraço para nossa amiga Silvana Melo, de Lagoa Santa, em Minas Gerais. Um abraço para Conceição Costa, de Portugal, na cidade de Porto. Um abraço para Fatinha Viana, sempre aqui com a gente também. Para o Sidney Bica, também está sempre aqui com a gente. Beth Gomes, um grande abraço. Cristina Sami, um grande abraço. Cristina Rodrigues de Jesus. De Adamantina, em São Paulo, a Sueli Silva. A Dani Marques, de Barroso, em Minas Gerais, um grande abraço. Norma Carvalho, do Rio de Janeiro, grande amiga, um abraço. Gracinha Milar, um grande abraço. Andréa Pequini, também sempre aqui, um grande abraço. Silvana Ribeiro Dornelles, isso mesmo, de Itaqui, no Rio Grande do Sul. Tatiana Martins, um grande abraço. Olcia Damasceno, que Jesus abençoe. De Fortaleza, no Ceará, Edilaine Cabreira, um grande abraço. Ícaro Felipe, está sumido, nosso amigo, voltou. Ícaro, um grande abraço. Marta Faria Alves, um grande abraço. Luluana, ela fala que ela ouve a gente lá do Japão, grande abraço, ela está sempre aqui com a gente também. Cristiane Oliveira, Rosa Maria, de Portugal, também na cidade do Porto. Alberto Lima, de Jundiaí, em São Paulo. Maria José Ferreira Alves, a Graça Líria, também de João Pessoa, no Paraíba, sempre aqui com a gente. Miriam Fernandes, Maria Isabel, um grande abraço. Um grande abraço, Ronaldo F, não pôs sobrenome, um grande abraço. Natalícia Fonseca, de Rio Verde, em Goiás. Mara Cardoso, do Macapá. Rosimaira Leal, perdão, um grande abraço. De Camaçari, perdão, na Bahia, o Juliano Comino. Deus abençoe. O César Omura também fala que ouve a gente lá do Japão. Eu não vou saber pronunciar a cidade aqui, o César, eu vou treinar e depois eu vou pronunciar ela aqui certinho, mas muita luz para você, muito obrigado. César Omura Simaia, do Japão. Maria Isabel também sempre aqui com a gente. Clara Silva,
grande abraço. De Sorocaba, Zoleide Russo, grande abraço. Muito obrigado, pessoal. Continue deixando aí o seu comentário. A cidade, a Maria Pinto Alves de Palma, no Tocantins também. Um grande abraço para vocês. Que Deus possa abençoar cada um de vocês pelo grande carinho que a gente tem recebido aqui no Evangelho. Eu sou muito grato. Até o próximo domingo, se Deus quiser.